E aí, pessoal, a gente volta com Geografia em Pauta para mergulhar num assunto que, vamos combinar, ninguém esperava o impacto do segundo governo Trump no Brasil. Parece estar roteiro de filme, mas ele tá de volta à Casa Branca, e como a gente sabe o que acontece no ZOA, nunca fica só por lá. Verdade. O mundo inteiro sente os efeitos e o Brasil, é claro, não é exceção. A gente já está vendo as primeiras ondas desse novo governo, com medidas que podem chacoalhar a economia global, as relações internacionais e até a nossa política aqui. Pois é. Para esse Deep Dive, a gente reuniu um material super completo. Análises, dados, até declarações do próprio Trump. A missão aqui é te guiar por esse mapa cheio de desafios e te mostrar como as decisões lá em Washington podem impactar diretamente a sua vida aqui no Brasil. E o mais interessante é que a gente vai desvendar não só o que, mas também o porquê. Vamos conectar os pontos, analisar as motivações por trás das ações de Trump e tentar entender o que tudo isso significa para o futuro das relações entre Brasil e EUA. Começando pelo ponto que mais mexe com o nosso bolso, a economia. A gente já viu o dólar dando um salto olímpico só com a notícia da volta do Trump. Afinal, ele é conhecido por aquele amor incondicional, por tarifas e protecionismo. A pergunta que não quer calar. Será que o Brasil, sem acordo comercial com os EUA e com uma balança comercial deficitária, vai acabar na linha de tiro? Ora, é uma pergunta complexa. Por um lado, o Brasil não é um alvo óbvio para as novas tarifas, justamente por não ter um acordo comercial com os EUA e por ter uma balança comercial desfavorável com eles. Em teoria, os americanos teriam mais a perder do que a ganhar com uma guerra comercial contra o Brasil. Mas e essa é a parte que me deixa de cabelo em pé. O Trump já ameaçou os BRICS e o Brasil, querendo ou não, faz parte do grupo, né? Chegou a falar em 100% de tarifas para produtos do bloco. Imagina o impacto disso no agronegócio brasileiro, que surfou na onda da guerra comercial entre EUA e China durante o primeiro governo Trump. Será que a gente consegue manter essa vantagem agora? Aí que tá o X da questão. Durante o primeiro mandato do Trump, a guerra comercial entre a EU e a China acabou abrindo espaço para o Brasil no mercado chinês, especialmente para produtos como soja, carne suína e milho. Mas com essa nova postura de taxar os BRICS, o futuro do agronegócio brasileiro fica nebuloso. A gente precisa se preparar para cenários bem diferentes e a incerteza, como você bem sabe, é o pior dos mundos para o mercado. E essa incerteza já está se refletindo no câmbio, né? O dólar disparou em 2024 e com a vitória do Trump ganhou ainda mais força. O real, coitado, foi a moeda que mais apanhou nesse processo. Será que a gente vai ter que se acostumar com essa montanha-russa cambial? É bem provável que a volatilidade continue sendo uma constante, pelo menos enquanto a política de tarifas do Trump permanecer uma incógnita. E essa instabilidade, como a gente já viu no passado, impacta a inflação, a taxa de juros e, consequentemente, o crescimento da nossa economia. É um efeito dominó que pode ter consequências sérias para o nosso dia a dia. Falando em consequências, a gente não pode esquecer da promessa do Trump de intensificar as deportações de imigrantes ilegais, né? Tem cerca de 230 mil brasileiros indocumentados nos EUA, sendo quase 40 mil com ordem de deportação ativa. Para você ter uma ideia, esse número é 4 vezes maior do que o total de brasileiros deportados durante todo o governo Biden. É um número que, sem dúvida, acende um sinal de alerta, principalmente para as regiões do Brasil que, historicamente, enviam muitos migrantes para os EUA, como o governador Valadares em Minas Gerais. O impacto econômico pode ser devastador para essas comunidades que dependem das remessas enviadas por seus familiares nos EUA. E tem outra questão que me preocupa. A pressão dos EUA para que o Brasil receba imigrantes deportados de outros países, como Haiti e Venezuela. No passado, o governo americano já pediu para o Brasil receber voos com haitianos deportados. Será que essa pressão vai voltar com força total com Trump no comando? A chance dessa pressão aumentar é grande, sim. E aí o Brasil vai ter que lidar com um dilema. Como equilibrar a política externa na relação com os EUA com a capacidade de absorver esse fluxo migratório? É uma questão complexa, que exige uma análise cuidadosa e, acima de tudo, humana. Saindo do campo da migração e entrando no mundo digital, preparem-se porque o terreno aqui é cheio de minas. Trump, Musk e Zuckerberg juntos formam um trio poderoso que defende a desregulamentação das redes sociais. E isso coloca o Brasil em rota de colisão com essa turma, já que o governo Lula e o STF defendem uma maior regulamentação, principalmente no combate às fake news. O que me chama atenção nesse cenário é o potencial de atrito entre o Brasil e esse trio poderoso. A gente viu no ano passado o embate entre Musk e o STF por causa da disseminação de notícias falsas que culminou na suspensão do X, o antigo Twitter no Brasil. Imagina o que pode acontecer agora com Trump no comando e a influência de Musk e Zuckerberg. É uma briga de titãs com o Brasil no meio do ringue. Tem de tirar o fôlego. E a gente tem que lembrar da carta dos senadores republicanos criticando as ações do ministro Alexandre de Moraes e a tentativa de caçar o visto dele e de outros membros do STF. Será que estamos vendo o início de uma crise diplomática de grandes proporções? É cedo para cravar, mas a pressão sobre o STF certamente vai aumentar. Saímos de uma disputa individual entre Musk e Moraes para uma pressão de um setor inteiro das Big Techs contra as decisões do Supremo. E isso pode ter consequências imprevisíveis para a relação entre Brasil e EUA.
E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, vamos falar de um tema que sempre gera polêmica. A Amazônia Trump, com seu histórico negacionista e desinteresse pela agenda ambiental, provavelmente vai tirar o ZEUA do Acordo de Paris e ignorar a promessa de Biden de contribuir com o Fundo Amazônia. É como se a floresta estivesse diante de um futuro cheio de fumaça, literalmente. A saída do ZEUA do Acordo de Paris e o desinteresse pelo Fundo Amazônia são sinais preocupantes da postura de Trump em relação à questão ambiental. Mas, por outro lado, a gente pode ver uma abordagem mais pragmática em relação a energias renováveis e exploração mineral, abrindo portas para uma possível cooperação com o Brasil em áreas como lítio e terras raras. É como se a floresta estivesse diante de uma encruzilhada: exploração predatória ou desenvolvimento sustentável. Ou seja, a gente tem um cenário cheio de desafios e incertezas, mas também com algumas janelas de oportunidade. O importante é a gente se manter informado e atento aos desdobramentos desse novo governo Trump, porque como a gente viu o que acontece lá impacta diretamente aqui. E essa é a nossa missão no Geografia em Pauta: te ajudar a decifrar esse mapa complexo e te preparar para os próximos capítulos dessa história. Exatamente. Como diria o poeta, navegar é preciso viver, não é preciso. A gente precisa acompanhar de perto as decisões do governo Trump e entender como elas vão moldar o futuro das relações entre Brasil e EUA e principalmente como isso vai afetar a vida de cada um de nós brasileiros nesse mundo globalizado. E a gente volta para a segunda parte do nosso mergulho aqui no Geografia em Pauta. Se na primeira a gente navegou pelas águas da economia e da imigração, agora a gente vai entrar num território ainda mais pantanoso. Quase Célula que global. Essa aí. E quando a gente fala de política nesse novo cenário, a gente precisa se perguntar: como fica a democracia na América Latina com a volta do Trump? A gente viu o Biden se posicionando de forma mais ativa, né? Tentando conter as ameaças autoritárias na região, especialmente aqui no Brasil durante o governo Bolsonaro. Mas com o Trump de volta ao comando, o jogo muda completamente. É como trocar um jogador de xadrez por um touro numa loja de cristais, as peças se movem de forma imprevisível e a gente fica sem saber para onde correr. E o mais intrigante é que, segundo o cientista político Steven Levitsky, a gente pode esperar uma postura de inação por parte do Trump em relação à democracia na América Latina. Ele se baseia no primeiro mandato, onde o Trump basicamente ignorou a ascensão de líderes autoritários e a erosão das instituições democráticas em países como Nicarágua, El Salvador e Guatemala. Deixa-me ver se entendi. Você está dizendo que a gente pode ter um cenário em que o Trump não só ignora as ameaças da democracia na região, como também indiretamente as encoraja com sua própria postura. Afinal, ele é um líder que flerta com o autoritarismo, que questiona resultados eleitorais, que ataca a imprensa. É um exemplo perigoso, especialmente para líderes populistas que se inspiram no estilo Trump de fazer política. Exatamente. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu fiz isso no ZEUA e consegui me manter no poder. Se você quiser fazer o mesmo no seu país, vá em frente, não vou me meter. E isso, como você bem observou, é um sinal verde para líderes com tendências autoritárias. É a lei da selva ganhando força no tabuleiro geopolítico. E a gente não pode esquecer da proximidade entre Trump e Bolsonaro. E apesar do Bolsonaro já não estar mais no poder, a relação entre eles continua forte. Tanto que Bolsonaro foi convidado para a posse do Trump, um convite que acabou sendo barrado pelo STF. Já o Lula nem convite recebeu. É como se o Trump estivesse traçando uma linha divisória entre os líderes da região. Você está comigo ou contra mim? Essa lista de convidados da posse do Trump fala muito sobre a visão de mundo dele, né? E as suas alianças, líderes autoritários como o Xi Jinping da China, o Orbán da Hungria, o Bukele de El Salvador, todos presentes como se formassem um clube seleto de líderes que compartilham a mesma cartilha. É um sinal de que a gente pode ter um retrocesso no apoio à democracia na América Latina. E como é que essa mudança de postura do ZEUA impacta a política interna aqui no Brasil? A gente viu o Biden atuando para conter o Bolsonaro dissuadindo os militares de um golpe. Será que com o Trump a gente voltaria à era da vista grossa para as ameaças à democracia? A postura do Biden durante a crise no Brasil foi crucial para manter a democracia em pé. Ele deixou claro para os militares que um golpe seria inaceitável e que haveria consequências sérias para o Brasil. Mas com o Trump no comando, essa garantia desaparece. É como se a gente estivesse voltando no tempo para uma época em que os EUA se aliavam a ditaduras na América Latina em nome da Guerra Fria. É assustador pensar que a gente pode estar voltando para um cenário como esse. E o mais preocupante é que o Brasil não é uma ilha, né? A gente está inserido num contexto global onde as decisões de um país como o ZEUA impactam o mundo inteiro. E com Trump no comando, a gente precisa estar preparado para enfrentar um cenário mais turbulento, com mais incertezas e desafios. É como navegar em um mar revolto sem bússola. Com certeza. E a gente precisa estar atento para não cair na armadilha de achar que o que acontece no ZEUA não nos afeta. As políticas de Trump, como as tarifas e as deportações, podem ter um impacto significativo na nossa economia e na nossa sociedade. Com ele de volta ao poder, a gente precisa estar preparado para lidar com as consequências dessas decisões. É como se a gente estivesse num barco a remo e o Trump estivesse controlando a correnteza. A gente precisa remar com força para não ser levado para o lado errado. Mas calma, nem tudo é pessimismo. Apesar do cenário ser desafiador, a gente também viu que existem oportunidades nesse novo contexto, né?
A busca por energias renováveis e a exploração de minerais estratégicos como o lítio e as terras raras podem abrir portas para uma cooperação entre Brasil e UI mesmo com as divergências ideológicas. É como se em meio à tempestade a gente visse um raio de sol. Exatamente. E a gente precisa ter uma visão estratégica, buscando parcerias e oportunidades que beneficiam o Brasil mesmo num contexto geopolítico desafiador. A diplomacia brasileira vai ter um papel fundamental nesse processo, buscando o diálogo e o entendimento, mas sem abrir mão dos nossos interesses e valores. É como jogar xadrez com um adversário imprevisível. A gente precisa estar preparado para todos os lances para não ser pego de surpresa. E a gente, como cidadãos, qual é o nosso papel nesse cenário? Ficamos só assistindo a esse jogo de xadrez geopolítico ou a gente pode fazer algo para influenciar o tabuleiro? Aí que está a beleza da democracia. A gente não é só espectador, a gente pode e deve participar. Precisamos nos manter informados, questionar, debater, participar. A democracia se fortalece com a participação de todos. E no mundo cada vez mais polarizado, a gente precisa buscar o diálogo e o entendimento construindo pontes em vez de muros. Como se a gente estivesse construindo um barco maior, mais forte para navegar por esse mar turbulento. Um barco onde cabem todos com diferentes ideias e visões de mundo. E é aí que entra a importância de iniciativas como o nosso Geografia em Pauta, né? Trazer informação de qualidade com diferentes perspectivas para que as pessoas possam formar suas próprias opiniões e tomar decisões conscientes. Afinal, a gente acredita que o conhecimento é a melhor arma contra a desinformação e o autoritarismo. É como se a gente estivesse distribuindo bússolas para que cada um possa encontrar seu próprio norte nesse mar de informações. Exatamente. E a gente não quer só te dar a bússola, a gente quer te convidar para navegar junto com a gente. O que mais te chamou a atenção nesse mergulho? Quais são suas expectativas, suas preocupações? Compartilhe suas ideias com a gente nos comentários e vamos continuar essa conversa. Afinal, o debate informado é fundamental para que a gente possa navegar nesse mar turbulento da geopolítica. E chegamos à parte final do nosso mergulho profundo aqui no Geografia em Pauta. Nas partes anteriores, a gente analisou os possíveis impactos do segundo governo Trump, na economia, na migração, nas redes sociais, no meio ambiente e até na política da nossa região. Tentamos traçar um mapa dos desafios e oportunidades que o Brasil enfrenta nesse novo cenário geopolítico. É verdade. A gente viu que o cenário é complexo, com muitas variáveis em jogo e um futuro cheio de incertezas. Mas, como todo bom explorador, a gente não pode se deixar paralisar pelo medo do desconhecido. A gente precisa analisar os fatos, entender os movimentos do tabuleiro e traçar estratégias para navegar nesse mar revolto. E para fechar com chave de ouro, esse nosso mergulho, vamos analisar as primeiras medidas anunciadas pelo Trump no seu discurso de posse. O discurso foi como um trailer do que a gente pode esperar do Trump nesse segundo mandato. Ele deixou claro as prioridades dele, a visão de mundo dele e como ele pretende conduzir o ZEUA nos próximos 4 anos. E como a gente já sabe o que acontece no ZEUA tem reflexos no mundo inteiro, especialmente aqui no Brasil. É como se a gente estivesse assistindo a um filme com legendas em português, mas com atores americanos e um roteiro que impacta diretamente a nossa vida. Começando pelo tema da imigração, que a gente já tinha discutido antes. O Trump confirmou a promessa de campanha e declarou emergência nacional na fronteira com o México. Prometeu barrar a entrada ilegal de imigrantes e deportar milhões de estrangeiros que ele considera criminosos. É como se ele estivesse construindo um muro não só físico, mas também legal para proteger o ZEUA daquilo que ele considera uma ameaça. Essa medida é vista com bastante apreensão, principalmente por países da América Latina, que temem o aumento das deportações e as consequências sociais e econômicas disso. O Brasil, com a sua grande comunidade de imigrantes no ZEUA, precisa estar preparado para lidar com esse novo cenário. É como se a gente estivesse num barco que está sendo sacudido por ondas gigantes e a gente precisa se segurar firme para não cair na água. E a gente viu que ele não só endureceu o discurso contra a imigração ilegal, como também anunciou medidas polêmicas como o envio de tropas para a fronteira e a designação de cartéis mexicanos como organizações terroristas. É como se ele estivesse declarando guerra ao narcotráfico, mas com o risco de aumentar a violência e a instabilidade na região. É uma demonstração bem clara da postura dura do Trump em relação à segurança nacional. Ele usa uma retórica bélica, falando em invasão e guerra contra o crime, o que gera preocupações sobre o uso excessivo da força e violações de direitos humanos. É como se ele estivesse usando um canhão para matar uma mosca com risco de atingir alvos inocentes no processo. Mudando de assunto, mas ainda falando de medidas polêmicas, o Trump anunciou a revogação do que ele chamou de norma do veículo elétrico, prometendo fortalecer a indústria automobilística tradicional e a produção de combustíveis fósseis. É como se ele estivesse pisando no acelerador rumo ao passado e ignorando os alertas sobre a crise climática e os avanços na área de energias renováveis. Essa medida é um retrocesso na agenda ambiental, indo na contramão dos esforços globais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e combater as mudanças climáticas. É um sinal claro de que o Trump prioriza o crescimento econômico a curto prazo em detrimento da sustentabilidade ambiental. É como se ele estivesse cortando a árvore para ter uma visão melhor da floresta sem perceber que está destruindo seu próprio habitat. E ele não parou por aí. O Trump anunciou que vai tarifar e taxar países estrangeiros para, segundo ele, enriquecer os cidadãos americanos.
Mais uma vez, o fantasma das tarifas assombra o comércio internacional e o Brasil, como um importante parceiro comercial do ZEUA, precisa ficar atento. É como se a gente estivesse num jogo de xadrez e o Trump estivesse movendo as peças dele de forma agressiva sem se importar com as consequências para os outros jogadores. A gente já viu no primeiro mandato do Trump como as guerras comerciais podem impactar a economia global, gerando instabilidade e incertezas. E com essa nova promessa de taxar produtos estrangeiros, o risco de uma nova guerra comercial com consequências imprevisíveis aumenta consideravelmente. É como se ele estivesse acendendo um fósforo perto de um barril de pólvora, sem se importar com o risco de uma explosão. E para finalizar essa análise das medidas anunciadas pelo Trump, a gente não pode deixar de falar da questão da liberdade de expressão e da censura. O Trump prometeu interromper imediatamente toda a censura governamental e trazer de volta a liberdade de expressão ao ZEUA. É como se ele estivesse se colocando como um defensor da liberdade, mas com um histórico de ataques à imprensa e de propagação de desinformação. Essa promessa é vista com cautela, já que o Trump, no passado, usou o discurso da liberdade de expressão para justificar ataques à imprensa, propagação de desinformação e até incitação à violência. É preciso ter cuidado para que a liberdade de expressão não seja usada como escudo para o discurso de ódio e o ataque à democracia. É como se ele estivesse dando um megafone para todos sem se importar com o que cada um vai falar. Ufa, quanta informação! A gente mergulhou fundo nos possíveis impactos do segundo governo Trump no Brasil, analisando desde a economia até a política, passando pela migração, meio ambiente e liberdade de expressão. E agora a gente quer saber a sua opinião. O que mais te chamou a atenção nesse mergulho? Quais são suas expectativas e preocupações? Compartilhe suas ideias com a gente nos comentários e vamos continuar essa conversa. Afinal, o debate informado é fundamental para que a gente possa navegar nesse mar turbulento da geopolítica. A gente se despede por aqui, mas a conversa continua nos comentários e nossos próximos mergulhos aqui no Geografia em Pauta. Até a próxima. É isso aí. Valeu, gente.